Mais uma vez, boa tarde, amigos e amigas do Aqui e Já. Nós estamos aqui iniciando esse debate que é muito promissor, muito esperado, inclusive, diante do cenário que nós estamos vivendo nas últimas semanas, principalmente no Brasil, e com repercussões políticas, diplomáticas em todo o mundo, e econômicas, inclusive. Então, já apresentamos, à minha esquerda, o professor Daudelar Mário Clara, e à esquerda de vocês, o professor João Miranda, de Direito Ambiental da Unipampa. Então, vamos começar com a fala do professor Mário Clara, que vai nos dar um panorama de como se encontra essa questão ambiental hoje no vecino país do Uruguai. Professor? Bueno, muchas gracias, muito obrigado. Bueno, Uruguay, muchas veces se dice que Uruguay es un país chico, pobre. Desde mi punto de vista no es ni chico ni pobre, porque en una lista de 200 países Uruguay está en el sitial número 70, o sea que hay 70 países más pequeños que Uruguay. Y pobre, hay que definir pobre también. Uruguay es un país republicano, es un país con un nivel cultural del casi el 98% de su población es alfabetizada. Todo el mundo pasa por la escuela, la mayoría de los estudiantes pasan por la enseñanza secundaria y muchos terciarios. Entonces hay que definir pobreza también. Yo creo que no es ni pobre ni pequeño. Entonces, desde ese punto de vista, yo quería introducir un poco este tema ambiental. Uruguay se introdujo en la problemática ambiental en los últimos 15 o 20 años, tal vez. Con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hay un nuevo sistema que regula la temática ambiental. Se creó el Ministerio, en realidad se llama Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. No es un Ministerio de Medio Ambiente, desde mi punto de vista debería haber un Ministerio de Medio Ambiente, exclusivamente de Medio Ambiente, pero está al final de todo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Yo creo que eso es un paso que Uruguay en algún momento deberá dar, deberá crear un Ministerio de Medio Ambiente propiamente dicho. En Uruguay, a partir de la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se comenzó a categorizar las potenciales áreas protegidas. Uruguay tiene un problema grande, desde mi punto de vista. Todo lo que estoy diciendo aquí es desde mi punto de vista. Quiero decir que no son cuestiones ni de la universidad ni del Estado, son opiniones de Mario Clara, humildes opiniones de Mario Clara que estoy dispuesto a discutir con cualquier otro. Uruguay tiene un problema, el Estado uruguayo tiene un problema, que es dueño de muy poca tierra fiscal. No como otros países, Estados Unidos, América del Norte, Brasil, varios países en Europa, que el Estado es dueño de mucha tierra. Uruguay, cerca del 2% de la tierra, tal vez menos, es del Estado. Lo cual es muy complejo pensar en un sistema de áreas protegidas si uno no es dueño de la tierra. Eso implica negociar con los propietarios de la tierra. Consideren, el 60% de la tierra cultivable, o tal vez un poco más, creo que cerca del 70%, está en manos del 9% de los propietarios de tierra. O sea que hay grandes latifundios. Los pequeños productores y los productores familiares están disminuyendo día a día. Eso también es un problema porque implica un cambio en la matriz productiva del Uruguay que lleva a temas ambientales como consecuencia. La creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha transitado un proceso de discusión interesante. Se ha creado, hay un parque nacional
parque nacional con la categoría de Parque Nacional de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y hay áreas protegidas de diferente porte. Hay paisajes protegidos, hay ambientes protegidos y hay otras subcategorías. Pero hasta el momento, solamente 2 áreas en Uruguay cuentan con un plan de manejo. Un área protegida, un parque nacional incluso, necesita estar atado a un plan de manejo. Y en ese sentido creo que también hay que transitar una discusión todavía en nuestro país del tema de los planes de manejo. Creo que eso es un punto importante que Uruguay todavía debe transitar. Todos ustedes saben que además cualquier área protegida en este momento ya no es totalmente... no es que el ser humano no viva en las áreas protegidas. En este momento, las áreas protegidas en el mundo tienen un relacionamiento muy íntimo con la población humana. Entonces, considerando todas estas cuestiones, Uruguay está está buscando un lugar en el mundo para la generación de áreas protegidas como debe ser. Con esto yo queria dejar introducido el tema e seguimos adelante. Está bien? Bom, graças, professor Mário Clara. Vamos passar agora para o nosso amigo professor João Batista, da Unipampa, que vai falar o panorama da situação ambiental no Brasil. Joel, obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o professor aqui. Enquanto o senhor falava, fui, inclusive, dar uma olhada rápida nos dados. O Uruguai tem um IDH muito melhor do que o do Brasil, né? Está em 55 e o Brasil está em 79. Né? Então ele tem um IDH da ordem de 0,8, o Brasil está em 0,6, 0,7. Realmente é um país que tem avanços em relação à questão social, à questão humana, que conseguiu avançar se comparado com o Brasil, talvez mais do que o Brasil. É claro que são estruturas completamente diferentes, tamanhos diferentes, mas de qualquer forma é um país irmão aqui nosso, quanto mais aqui na fronteira, que a gente tem que se orgulhar. Né? E da questão ambiental, infelizmente, nós temos problemas semelhantes também. Né? Gostaria que a gente pudesse estar aqui falando de avanços na questão ambiental e, na verdade, não é o que tem ocorrido. No Brasil, a gente tem a estrutura de Ministério do Meio Ambiente criada na década de 70, e não como um ministério, mas como uma secretaria de meio ambiente, que depois, no governo Sarney, transformado ela em Ministério do Meio Ambiente. E em 1981 a gente tem a publicação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, onde cria um Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? E nesse Sistema Nacional de Meio Ambiente feita uma gestão do meio ambiente nos 3 entes da federação. Tá? Então, com a criação em 1981 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, estruturando o Sistema Nacional do Meio Ambiente, aonde todos os entes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são responsáveis, têm uma responsabilidade comum pela matéria ambiental. Então, a partir disso, com essa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, houve um avanço nessa estrutura de proteção. Entretanto, apesar da lei ser de 81, a nossa Constituição em vigência é de 88, que vem a garantir uma série de direitos sociais e direitos ambientais, que foi um grande avanço, chamado inclusive como uma carta, uma Constituição cidadã, justamente pela garantia desses direitos. Entretanto, até hoje a gente tem muito desses direitos que não estão efetivados. A gente tem uma grande dificuldade. A própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, ela é recepcionada pela Constituição, né? E só que ela só foi colocada, vamos dizer, em prática, de fato,
a partir de 2003. Né? Na época, a ministra era do Meio Ambiente, era a ministra Marina, né? Marina Silva, que conseguiu colocar, naquela época, a Política Nacional do Meio Ambiente, estruturar ela, fazer um trabalho conjunto, junto com o IBAMA, junto com a Polícia Federal, um trabalho de comando e controle que faltava. Então, naquela época, houve alguns avanços. É claro que, como toda política, também tem suas falhas, mas houve avanços nessa proteção ambiental. Na verdade, desde final da década de 80, que existe um programa no Brasil, que é um programa de Estado, não era nem de governo, que eu quero dizer que todos os governos se comprometeram com esse programa, que era de redução do desmatamento, com foco principal na Amazônia. E aí a gente tem várias estruturas que são criadas e são fortalecidas, como por exemplo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma referência mundial, inclusive, no controle justamente dos focos de incêndios, né, e de desmatamento. Então isso houve um avanço independente de governos, estou falando final da década de 80 até a atualidade, com governos de direita, governos de esquerda. Isso foi uma política de Estado e não de governo, independente da sua matriz ideológica. O que vem acontecendo é que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem tido uma certa regressão, né, nessa política. E isso tem sido noticiado, tem sido discutido nos últimos dias. A gente teve diminuição, e depois a gente pode conversar sobre esses dados, a gente teve diminuição dos autos de infração na Amazônia. Tá? Isso é importante até para que quem está participando entenda. A Amazônia, a gente tem a floresta amazônica, que é um bioma, assim como o Pampa é outro bioma. E existe um termo chamado Amazônia Legal. A Amazônia Legal, como fala o nome, é uma criação da lei. A Amazônia, ela pega não só o Brasil detém em torno de 60% do bioma amazônico, mas tem outros países também que englobam esses outros 40% da Amazônia, da floresta amazônica. Só que a Amazônia Legal é uma criação da lei. Ela é criada na década de 70 por uma lei que criava a Sudã, na época era outra superintendência, depois se transformou em Sudã, que era a Superintendência para Desenvolvimento da Amazônia. O objetivo de determinar uma área geográfica chamada de Amazônia Legal ou Amazônia Brasileira era para planejar o desenvolvimento dessa Amazônia, dessa região, que era uma região pouco povoada e com uma rica biodiversidade. Então, é criada a Amazônia Legal, depois isso é inserida no Código Florestal de 65, e até que a medida provisória 2166, já em 2001, define como hoje é a Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal pega 9 estados brasileiros, estados do norte e o Mato Grosso no centro-oeste, uma partezinha Goiás ali divisa com Tocantins. Então, se a gente pega os estados do Mato Grosso, do Acre, Rondônia, Roraima, Amazônia, Pará, Amapá, Tocantins e Goiás ao norte do paralelo 13 e Maranhão ao oeste do paralelo 44, a gente tem a Amazônia Legal. Então essas políticas públicas ambientais da Amazônia Legal sempre tiveram uma importância muito maior. No passado se falava erroneamente que a Amazônia era o pulmão do mundo. Erroneamente porque a responsabilidade pela maior quantidade de oxigênio não é da Amazônia, e sim dos mares, das algas cenofícias, que são as maiores responsáveis nisso. Mas a Amazônia tem uma grande importância no regime hídrico e na questão do controle das temperaturas. Então a gente pode comparar que a Amazônia é o radiador do mundo, ou o ventilador do mundo, né? E não o pulmão em si. Mas de qualquer forma há uma importância muito grande na Amazônia, sem dizer na riqueza da biodiversidade que nós temos, que é de uma ordem, com dados da ONU, de 3 trilhões de dólares. Tá? Isso nessa riqueza de biodiversidade que nós temos na Amazônia. Então, diante disso, sempre houve uma proteção muito grande em relação à Amazônia, pensando-se num desenvolvimento sustentável, de uma forma de desenvolver, justamente para as populações que também residem nessa localidade. Eu residi durante 20 anos na Amazônia Legal e
trabalhando, militando na área ambiental e depois na educação, e sei da dificuldade que era, e que ainda é, mas já foi muito pior, essa região por causa de toda a dificuldade que havia. Então se procurou sempre a questão de um desenvolvimento sustentável. E com isso havia uma política de educação ambiental, de conscientização e, por outro lado, de comando e controle do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias estaduais e municipais, justamente para inibir esse desmatamento, e a gente fala desmatamento ilegal, porque existe um desmatamento legal, aquele proprietário que é dono da área que ele tem direito a desmatar aquela área. O que acontece hoje é que a maior parte dos desmatamentos são ilegais. É verdade que existe desmatamento legal? É, mas percentualmente é uma minoria. Então, o que tem ocorrido na atualidade é uma diminuição dos autos de infração ambiental, ou seja, está diminuindo na ordem de 40% a 50% os autos de infração ambiental. Por isso você devia imaginar, bom, melhorou então. Se diminuiu os autos de infração é porque melhorou. Quando você vai ver os dados de desmatamento, os desmatamentos aumentaram de 30% a 45%. A mesma coisa com as queimadas, então algo está errado nessa política. E o governo demorou para perceber isso, espero que tenha percebido agora e que vá botar essa política ambiental nos rumos, porque a gente não tem como ter uma diminuição de autos de infração ambiental e, ao mesmo tempo, um aumento nas queimadas e um aumento no desmatamento. A gente está numa ordem de 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal. Então é uma quantidade muito, muito grande. Então acho que essas são as minhas considerações iniciais para a gente poder começar o debate. Muito obrigado, professor João Miranda, perdão. O que me chamou a atenção na fala de ambos foi com relação não só ao histórico que foi abrangido, mas principalmente àquilo que diz respeito a órgãos de gestão em nível federal, como no caso do Uruguai, que não é um órgão exclusivo. E no caso do Brasil, o problema que nós estamos vivendo hoje, ou nos últimos anos, podemos dizer assim, em relação à diminuição das estruturas que visavam justamente fazer esse enfrentamento aos delitos ambientais. Então, a partir dessas duas considerações, em relação no que diz respeito à não existência de um órgão central e no que diz respeito à diminuição da fiscalização e das autuações, como que nós podemos ter uma política efetiva nos respectivos países? E para não ficarmos só na questão da Amazônia, também nós verificarmos a questão da região do Pampa, do bioma Pampa. Para nós fugirmos um pouco só dessa questão amazônica e trazer para a nossa realidade aqui, né? Para o bioma do Pampa e as características que isso tem em relação aos dois países. No caso do Uruguai, que isso implica na questão socioeconômica do Uruguai, assim como aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na região da Campanha. Então, professor Mário Clara, por favor. Obrigado. Bueno, Uruguay tuvo en la década del 80 y principio del 90 lo que llamó la ley forestal, donde en algún momento permitió el monocultivo forestal en determinado tipo de suelos. Eso fue inicialmente en suelos no aptos para la agricultura y la ganadería, y todo el mundo estuvo un poco de acuerdo en eso, que se utilizara con fines forestales. Finalmente, por una ley forestal posterior, se amplió. Uruguay lo que hacía era, si alguien forestaba en esos suelos, tenía un incentivo por forestar esos suelos, porque eran suelos que no estaban utilizados para otra cosa. Finalmente, el gobierno posterior amplió la ley forestal
y permitió forestar otros suelos, incluso suelos muy ricos para la agricultura y para la ganadería, para transformarlos en suelos forestales. Eso ha llevado, eso fue el comienzo, desde mi punto de vista nuevamente, del cambio de la matriz productiva en nuestro país. El cambio de la matriz productiva se vio atado, hace aproximadamente unos 20 años, un vuelco muy grande, en las grandes extensiones de monocultivos que tenemos. No solamente, porque uno puede decir, disculpen, que la forestación es un problema. Sí, pero uno tiene que sumarle a la forestación la plantación de soja, la plantación de otros cereales, el aumento de las praderas artificiales, el aumento de la ganadería al disminuir las tierras para la ganadería, porque la forestación y los monocultivos se aumentaron, la ganadería se hizo más intensiva en algunos lugares. Entonces, toda este cuadro que tenemos en Uruguay, que por otra parte no está totalmente regulado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha intentado ordenar un poco la utilización del territorio, lo ha logrado en algunas cuestiones, pero en Uruguay el problema que tenemos es el derecho de la propiedad privada. Yo en mi tierra hago lo que quiero. Uno tiene ciertas limitaciones y tiene algunas subvenciones para alguna cosa, pero de última, la propiedad privada en la Constitución uruguaya está en primer término. Uno en su propiedad puede hacer lo que quiere. No tanto lo que quiere, pero básicamente sí. Entonces, negociar ambientalmente con los propietarios de la tierra es un tema complejo, porque la gente, los dueños de la tierra quieren algo a cambio de esa cuestión. Y eso ha llevado a algunas discusiones interesantes en nuestro país. Organizaciones ambientalistas han logrado algunos avances. La academia también ha contribuido a introducir algunos nuevos temas de discusión, pero de última, el cambio de la matriz productiva se ha producido de una forma importante en nuestro país. Esto desde el punto de vista más académico, científico, podría compararse con, todos ustedes conocen o han escuchado hablar de la teoría de sistemas. Un sistema funciona de determinada forma hasta que comienza un cambio y es resiliente, o sea, tiene la capacidad de recuperarse hasta determinado punto. Lo que se llama en la teoría de sistemas un umbral. Cuando uno pasa ese umbral para el otro lado, el sistema ya es irrecuperable. Entonces, creo que Uruguay está en ese límite, donde si continuamos con este cambio productivo, vamos a tener otra cosa, no la que tenemos ahora. Para un ecólogo, ese traspaso del umbral es algo muy difícil de predecir. Uno puede tener datos de otros lugares del mundo, pero otros lugares del mundo no son este. O sea, uno puede inferir, puede hacer cierta inferencia, pero no puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar si cambiamos esto. No lo podemos decir con un 100% de certeza. Podemos decir, puede ir en esta dirección o la otra. Por ejemplo, si tengo un curso de agua, un arroyo, y voy aumentando la temperatura del arroyo 1 grado, aumento toda la temperatura del agua 1 grado y veo que no pasa nada. Le aumento 2 grados y veo que no pasa nada. Le aumento 3 grados y veo que no pasa nada. Pero yo no puedo decir que no pase nada si aumento 4 grados. Es difícil de predecir esa cuestión.
tal vez con aumentarlo un grado más, cambia el umbral y cambia todo el sistema del arroyo. Y esas cuestiones, desde mi punto de vista, pasan con el problema de la Amazonia, con el cambio de la matriz productiva en Uruguay, con el cambio de la matriz productiva en el mundo. Todos sabemos que cuando deforestamos la Amazonia es muy difícil la recuperación, porque es un sistema clímax que ya está en el máximo de su evolución. ¿Qué pasa cuando se deforesta un sistema de este tipo? Se transforma en un desierto. Desertificación de este tipo pasó en la media luna fértil en Asia Menor hace 1500 años. Lo que era uno de los centros más importantes de producción agrícola de la antigüedad se ha transformado en un desierto. En África, el desierto del Sahel, al sur del Sahara, se ha transformado también en un desierto, a pesar de ser una zona muy fértil. Entonces, predecir qué es lo que va a pasar si aumenta esto es muy difícil. Uno puede tener ciertas ideas. Por ejemplo, disminuye la fauna, por supuesto que disminuye, y la flora nativa. Uno nunca sabe si especies que desaparecen por este cambio de la matriz productiva no son especies claves para seguir el funcionamiento del ser humano incluso. O sea, el tema de la desaparición de la Amazonia, todos ustedes en Brasil saben mejor que yo, los estudios que se han hecho hace unos 20 años atrás, y se han encontrado cientos de especies nuevas, tanto de flora como de fauna, tal vez alguna de ellas importantísima para la sobrevivencia de nuestra especie. O sea, pensar en esas cuestiones y predecirlas es difícil. Uno puede mostrar cierta línea. En Uruguay, por ejemplo, en praderas naturales, había, básicamente mi área de estudio son los ratones silvestres, la ecología de los ratones silvestres. En áreas donde hace 30 años o 35, donde yo empecé a trabajar con estos organismos, cazábamos ratones de una forma interesante, en este momento no hay nada. Eso es un ejemplo nomás. Ni que hablar de la fauna del suelo, la fauna edáfica, que es la que hace que el suelo funcione ricamente, ha desaparecido por los agroquímicos. No los llamemos agrotóxicos, llamémoslos agroquímicos, para ser un poco más amigables, para no llamarlos pesticidas tampoco, pero quiero decir, esa cuestión de la sobreutilización del suelo también lleva a la gran disminución de organismos muy importantes para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Entonces, todas estas cuestiones yo quería dejarlas planteadas acá como un segundo paso, y bueno, seguimos adelante. Obrigado, professor. Agradecer aos nossos amigos internautas que estão assistindo o programa, o Josué, o Rubinson, o Eliezer, o Alexandre Xavier, a Silvia Carambola. Então, vamos prestigiar e fazendo perguntas. E até agora já temos uma pergunta aqui do Eliezer, que agradeceu e parabenizou pelo programa e fez uma pergunta. Qual é a importância, professor, da Amazônia para o bioma Pampa, né? O senhor já havia falado antes da questão que a Amazônia hoje, ela, ao contrário do que se imaginava, ela não é para o mundo, mas de repente um refrigerador, um ventilador do clima do mundo, né? Então, até que ponto que a situação da Amazônia ela pode causar, como também o professor Mário Clara falou, não há como a gente fazer uma ilação do que determinadas espécies ou que determinados fatores climáticos ou ambientais podem contribuir ou podem prejudicar a sobrevivência das espécies, inclusive prejudicando até a sobrevivência da espécie humana, mas de que forma que isso pode ser visto em relação ao que está acontecendo hoje, essa situação da Amazônia e os reflexos que isso teria no bioma Pampa. Tá, João. Obrigado, agradecer ao Eliezer pela essa pergunta, extremamente importante, até para que todos possam entender que a Amazônia que está lá longe, né, que muitas vezes as pessoas falam em Amazônia
confunde Amazônia com Amazonas, com o Rio Amazonas, com o Estado do Amazonas, foi uma confusão. Mas, na verdade, é um patrimônio importantíssimo que nós temos aqui, né? Enfim, a importância está relacionada, duas questões em relação a isso. Uma, em relação ao regime hídrico, aos rios voadores. Quando eu falo, se alguém estiver conectado aí, entra rios voadores, que vocês já vão ver. E outra questão é a questão da nossa política ambiental, que atualmente está, de certa forma, se enfraqueceu um pouco. Eu espero que seja momentânea e agora o governo tenha se atentado a isso e coloque rumo na nossa política ambiental novamente. Mas o enfraquecimento dessa política ambiental influencia não só lá na Amazônia, como influencia aqui também. Você pegar os números de desmatamento da região Pampa agora, você vai ver que aumentou também. No Cerrado aumentou, na Amazônia aumentou, na Caatinga aumentou. Por quê? Porque houve um enfraquecimento da política ambiental. Então esse é o primeiro ponto que influencia o bioma Pampa, a política. Agora, a questão da Amazônia legal, ela está relacionada com os rios voadores. O que são os rios voadores? Toda a água do Oceano Atlântico, a umidade do Oceano Atlântico, ela evapora e vem ao continente. Quando chega na região da floresta amazônica, ela precipita, cai em forma de chuva. Tá? Essas águas depois vão evaporar de novo, junto com a evapotranspiração da floresta, das plantas. Isso volta de novo para a atmosfera. Toda essa umidade da Amazônia, ela desce em direção à região sul do país. Então, ela vai influenciar o regime de chuvas do centro-oeste, do sudeste e do sul do Brasil. E, inclusive, do Uruguai também, né? Para a gente contextualizar isso fora do país também. O que acontece? Toda essa massa de umidade, quando chega na Cordilheira dos Andes, com mais de 4.000 metros de altura, o que acontece? Parte dessa umidade precipita em forma de chuva e forma as nascentes, inclusive, dos rios que formam a bacia amazônica, ou seja, uma retroalimentação dessa umidade de volta para a Amazônia. E outra parte dessa umidade desce em direção ao centro-oeste, sudeste e sul do país. Portanto, a diminuição da floresta amazônica, ela influencia o regime hídrico da região centro-oeste, sudeste e sul do país. Essa é uma primeira questão. Aí você fala assim, mas há anos vem sendo desmatado. Sim, e há anos que vem influenciando o regime hídrico. Se fala numa ordem de que existiria ainda de 70% a 80% da floresta amazônica. Você fala, não, nós só desmatamos 20% a 30%. Sim, o problema é que se a gente continua nesse ritmo de desmatamento, daqui a pouco só sobra 50%, só sobra 40%, só sobra 30%. E o que vai acontecer? Vai diminuir as chuvas na região centro-oeste, sudeste e sul do país. Tem regiões, inclusive, do centro-oeste e sudeste, eu não sei precisar agora em relação à região sul, que se você pega aquela latitude e olha aquela latitude em todo o globo terrestre, só tem deserto, tá? E aonde que não tem deserto? Na região do Brasil, por causa dessa influência da umidade que vem exatamente da Amazônia. Então, esse é o primeiro passo. O regime hídrico que vai ser alterado, vai diminuir as chuvas com a progressão de desmatamento, com uma progressão de desmatamento da Amazônia. Essa é a primeira questão. Outra questão que está diretamente ligado é com as mudanças climáticas. Esse processo de conversão da floresta não é só da floresta amazônica, né? A gente tem outras áreas do mundo que também influenciam isso. Só que, no caso do Brasil, a principal responsabilidade, por exemplo, para o efeito estufa, está justamente na conversão da floresta. O Brasil, se você não considerar a conversão da floresta e as queimadas, porque na região amazônica a conversão da floresta, o que é?
é derrubar a floresta e botar fogo nela. Porque você tem áreas, 100, 200 mil hectares de floresta que estão sendo queimadas, eles nem retiram essa madeira, ou retiram a madeira nobre. O restante, coloca fogo, para depois você plantar pasto para o gado, ou plantar soja, milho, algodão, o que for. Né? E veja, também temos que tomar cuidado para não demonizar a atividade agropecuária, que tem uma importância grande. O problema está justamente na forma de fazer, na forma legal, que essa agropecuária tem que ser feita de forma legal, e no problema de uma política de locais onde serem realizados. Ou seja, a gente tem que ter um zoneamento, o próprio Brasil tem um zoneamento, e me desculpe o trocadilho, entre aspas, o zoneamento do Brasil-Amazonas, que ele nunca funcionou direito. Eu não sei como é que é no Uruguai. Mas o nosso zoneamento para determinar aonde a gente vai ter atividade de exploração florestal, onde vai ter atividade pecuária, onde vai ter atividade para plantação de milho. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o cinturão do milho. O cinturão, quer dizer, exato, você tem locais aonde são mais propícios. Veja, fazer uma pergunta só, não estou respondendo. Será que a floresta amazônica é o melhor lugar para criar gado? Você tirar toda aquela biodiversidade, toda aquela riqueza, todos aqueles serviços ambientais para criar gado? Será que o Pampa Gaúcho não é mais importante para criar gado? Onde você tem o Pampa nativo, onde você tem um ambiente que é propício para a pecuária. Enfim, isso são questões que o país se pergunta, tem que responder e tem que ter políticas públicas para isso. Então, ao converter essa floresta, o Brasil se torna o quinto maior emissor de gases do efeito estufa. Se a gente não considerar essa conversão da floresta, o Brasil está lá em 30º tanto. Ou seja, o que as indústrias, o que a queima de combustível fóssil no Brasil gera de gases do efeito estufa, coloca o Brasil lá em 30 e pouco lugar. Agora, quando você insere a derrubada da floresta, a conversão dessa floresta e a queima dela, o Brasil sobe, eu falei quinto, mas eu me enganei, sobe para 4º lugar. Tá? Ou seja, é extremamente significativo essa conversão e queima da floresta para esse processo de efeito estufa e de mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas não é só... No passado se usava o termo aquecimento global, que não era muito preciso, porque a mudança climática não gera só aquecimento. Gera intempéries, extremos maiores. Então, a gente está tendo no hemisfério norte os invernos mais frios, no hemisfério sul os verões mais quentes, maiores intempéries, os intempéries têm ficado mais violentos, furacão que nunca havia no Atlântico Sul, e houve no Atlântico Sul, ali na região, pegou de Porto Alegre a Florianópolis, com maior intensidade ali na região de Santa Catarina. Então você acaba tendo uma série de intempéries climáticos mais severos, mais fortes do que no passado. É isso que é o processo de mudanças climáticas, e afeta inclusive o Pampa Gaúcho, isso também, influenciado por essas derrubadas e essas queimadas lá da Amazônia Legal também. Então, em matéria ambiental, tudo está interligado. Né? O dano ambiental, os problemas ambientais são transfronteiriços. Né? Um problema ambiental aqui no Santo Livramento pode afetar o Uruguai e vice-versa. Né? Um problema lá na Amazônia afeta o Pampa Gaúcho, afeta o Uruguai, afeta a Argentina. Né? Então, tudo isso está interligado. E é por isso que a gente tem que pensar em algo que seja em matéria ambiental, que não seja só pensado de forma única de um país, e sim de forma cooperativa. É importante a cooperação. Isso não quer dizer que afete a soberania brasileira, que foi outra coisa que veio em discussão. A biodiversidade da Amazônia, da floresta amazônica, é brasileira. Né? Agora, é do Brasil e são também dos outros países a responsabilidade de cuidar desse patrimônio que é brasileiro, mas que tem uma importância para todo mundo. Bom, obrigado, professor. Uma questão que surge da conversa, da fala de ambos, que me parece que
que é algo que nós temos que pensar enquanto políticas futuras, e como foi falado, políticas no sentido transnacional ou transfronteiras, né? Que o problema do criminoso ambiental, por assim dizer, não só lá na Amazônia, mas também a gente pode trazer isso aqui para a nossa fronteira do Pampa, para ele não há fronteiras, né? E a legislação, os arcabouços jurídicos dos países, muitas vezes limitam a atuação dos órgãos de fiscalização e controle e enfrentamento desses crimes ambientais por conta da velha questão da soberania. Mas eu vou fazer uma provocação a mais em relação a isso, e já entrando na nossa parte final do programa, que é com relação ao papel de outras organizações que, de uma certa maneira, estão sendo demonizadas nos últimos tempos, que são as ONGs, as organizações não governamentais. O que me parece, muitas vezes, e aí também é uma percepção minha, é que as ONGs terminam fazendo ou tendo um campo de atuação naquilo que o Estado Nacional não consegue atuar ou não quer atuar. Né? Porque me parece que a gente pode ter esses dois cenários, né? A famosa vontade política, como se diz. E o que a gente tem visto, me parece, assim, também, uma percepção própria, é que o que vem acontecendo há uma vontade política que aconteça essa confusão em termos de fiscalização, de limitação da atuação dos órgãos. Então, nessa questão de políticas para o futuro, a curto e médio prazo, principalmente, como nós poderíamos fazer para superar essa dificuldade das fronteiras, legais, inclusive, e o papel das ONGs nesse contexto? Obrigado. Bueno, yo creo que sí, las ONGs son... empecemos. Las ONGs, las ONGs también son un reflejo de la sociedad. O sea, hay ONGs fantásticas y hay otras que realmente, desde mi punto de vista, habría que olvidar. ¿Está? Yo creo que en este momento, donde coincido con lo que decía el profesor, estas cuestiones exceden todos los límites políticos, límites fronterizos políticos. Estos problemas se transforman de un problema local del país en un problema del mundo, digamos así. Coincido que, por supuesto, la diversidad biológica de la selva amazónica es de Brasil, pero convengamos que también es del mundo. Yo creo que estas cuestiones ya deberían visualizarse desde un punto de vista más holístico. Esa es mi visión. En fines de los años 60, todos ustedes recordarán o lo habrán leído en algún momento, se creó el Club de Roma. El Club de Roma en aquel momento planteó muchas de estas cuestiones que estamos hablando aquí. Y hizo el mundo 1, el mundo 2, incluso el mundo 3, donde planteó cuál sería la solución a todas estas cuestiones. Ha dado algunas líneas que, bueno, posteriormente no se siguieron, pero hay algunas ONGs que sí lo han tomado como norte, como objetivo de trabajo. Yo creo que las ONGs son una herramienta importante para todos nosotros. Son una herramienta democratizante que aumenta la democracia. Desde mi punto de vista, lo más importante de las ONGs es generar confianza, lo que hablábamos hoy de mañana. Esa generación, esa reconstrucción de la confianza y de realmente cumplir con lo que uno dice, creo que es muy importante para todo el mundo.
Creo que la confianza se ha visto deteriorada en los últimos 20 años, tal vez más, pero ¿quién confía ahora, actualmente, en la clase política? Poca gente. Entonces yo creo que es una obligación de las ONGs reconstruir esa confianza en el prójimo, en nuestros hermanos, en nuestros pares. Creo que es muy importante. También creo que estamos en un momento de cambio de paradigma en el mundo. Yo creo que, hoy también lo hablábamos hace un rato, el mayor problema que ve un ecólogo es el aumento de la población mundial. Y creo que eso es causa de las cuestiones que están pasando en la Amazonia, de las cuestiones que están pasando en Uruguay con el cambio de la matriz productiva. Pero este cambio de paradigma creo que tiene mucho que ver con la nueva generación de confianza. Esta cuestión creo que es muy importante. Creo que tenemos que sincerarnos y aceptar que hubo errores, todos somos humanos, todavía no somos dioses, digamos así. Creo que nos equivocamos acá, pero busquemos la forma de remediarlo. Y esta cuestión de este cambio de paradigma tiene mucho que ver con visualizar una nueva realidad, un nuevo ordenamiento del mundo, digamos así. Porque nunca tuvimos casi 7.500 millones de habitantes. Los problemas iniciales surgieron cuando éramos 2.000 millones o 3.000 millones. Ahora somos 7.000 millones, 4 veces más de lo que éramos hace 100 años atrás. Y eso es un gran problema. Este problema del aumento de la quema de la Amazonía tiene mucho que ver con esto. Todo el mundo quiere tener su vehículo, todo el mundo quiere tener su televisor, todo el mundo quiere tener su mejor vestimenta, todo el mundo quiere mandar a los hijos al mejor colegio, etcétera, etcétera. Y este cambio de paradigma creo que tiene mucho que ver con esto. Y creo que esto implica un cambio de actitud de cada uno de nosotros frente al mundo. Esa premisa de Greenpeace, que tiene algunos años más, de actuar localmente pensando globalmente, creo que es una cuestión que todos podemos comenzar a pensar, a transitar. Creo que aquella película, alguno de ustedes la recordará, el efecto libélula, es esa cuestión que yo lo que hago acá, a la larga, tiene un efecto en otro lado del mundo. Entonces, pero eso requiere de una armonía interna muy importante. Creo que tenemos que transformar nuestros pensamientos, nuestras percepciones, nuestros valores. Y esa cuestión y vamos a entrar en un tema que tal vez dé para otra conversa, el tema del consumo. El tema del consumo está muy relacionado con todas estas cuestiones que estamos hablando. Antes, la ciencia y lo que podríamos llamar las líneas espirituales estaban muy cercanas. La ciencia se ha separado de lo que es el diario vivir, se ha escindido de esas cuestiones. Yo creo que hay que buscar, y voy a introducir un tema aquí que tal vez esté de más, pero yo creo que también la religión, en un sentido amplio, no la religión cristiana o budista o lo que fuera, sino la religión como un pensamiento espiritual, creo que también está atado a esta cuestión. La religión y la ciencia eran muy cercanas, y ahora está una de un lado y la otra del otro. Entonces, yo creo que comprender estas relaciones y estas dependencias de todos los fenómenos, creo que es un deber que todos
deberíamos comenzar a trabajar en nosotros mismos para mejorar nosotros y de esa forma mejorar el mundo. Si cada uno mejora, mejora a la larga el mundo. No tratar de mejorar el mundo cada uno de nosotros, sino mejorar nosotros. Eso como tema. Bueno, graças, professor. Professor João Miranda, agora para as considerações finais, acredito, né? Porque nós já estamos com o tempo por vencer. E aproveitando também uma questão que foi colocada pelo professor Mário Clara, até que ponto nós vamos conseguir, junto não só com a questão da religião, mas também com a questão da atuação política, um maior respeito à Pachamama, né, como dizem os povos andinos, os povos tradicionais. Tentar juntar isso tudo nas considerações finais. Bom, em relação aos NGs, queria concordar com o professor em relação a que elas são reflexos da sociedade. Existem políticos bons e ruins. Por mais que a gente hoje não acredite, acredito que existam alguns bons. Existem ONGs boas e ruins, como existem professores bons e ruins, assim por diante, em todas as áreas. Agora, o problema é essa demonização, criminalização infundada que está se querendo fazer de forma genérica as ONGs. Pelo amor de Deus, dizer que a ONG é quem está queimando, é a ONG que está lá, que o cara está lá, que ele mora a 700 quilômetros da capital, com 400 quilômetros de terra, de chão, que não tem educação direito, não tem saúde direito, não tem estrutura, né, que está lá fazendo um trabalho para preservação no meio ambiente, para conservação, para desenvolvimento sustentável. Aí você falar que essas pessoas que estão lá tentando proteger isso são quem estão botando fogo porque estão sem dinheiro, pelo amor de Deus, né? Eu não vou nem adjetivar uma posição dessa. Foi, na verdade, desespero ali que não tinha o que falar, né? Agora, não quer dizer que por isso você não possa encontrar alguma ONG que não faz o trabalho devido. Tá bom, isso pode existir. Mas você generalizar isso e querer dizer que é quem põe fogo não faz o menor sentido. De fato, as ONGs crescem no Brasil. Elas crescem na área ambiental a partir de 72, da Convenção da ONU de Estocolmo, e no Brasil, principalmente na onda neoliberal da final da década de 90, quando o Estado procura enxugar uma série de atividades, né? Ela chega e várias ações. Ela começa principalmente com ações de criança e adolescente no Brasil. Os ONGs começam atuando principalmente com crianças carentes, na época se falava crianças carentes, menores abandonados, e depois começa a atuar, depois da ECO 92, é criado o fundo GEF, era um fundo global para o meio ambiente, que começa a apoiar vários projetos, e ali as ONGs ambientais começam a desenvolver um trabalho muito maior no país. Quer dizer, ela é um trabalho que é justamente porque o Estado vai diminuindo essa atividade e as ONGs vão assumindo. Bom, em relação de fato, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, né? Muitas vezes o Brasil se volta as costas para a própria América Latina. Aqui em Livramento, talvez vocês não percebam isso, até por causa da proximidade da Uruguai, né, fronteira da paz, e talvez não percebam, mas muitas vezes o Brasil se volta para a América Latina, não se enxerga como integrante dessa Latinoamérica, e hoje a gente tem algo no direito estudado como neoconstitucionalismo latino-americano, aonde constituições como da Bolívia, do Equador, da Colômbia, reconhecem a natureza como sujeito de direito. A natureza, para eles, não é mais um objeto de direito, uma coisa simplesmente para eu explorar, utilizar e jogar fora. Não, ela já é reconhecida como um sujeito de direito. Não quer dizer que por isso esses recursos naturais, recursos ambientais, não possam ser utilizados. Não, podem ser utilizados de forma sustentável, porque só acaba esse recurso natural, acaba a origem do próprio desenvolvimento, né? Porque não tem nada que o homem faça que não impacte o meio ambiente, que não venha desses recursos naturais, desses recursos ambientais. Então a ideia é justamente conseguir
com que essa atividade, com esse desenvolvimento perdure, não só para gerações presentes, mas para gerações futuras. Então isso é uma mudança de paradigma, de fato, que no caso do Brasil ele vinha nesse processo, construindo isso. E aí nos últimos 2, 3 anos houve um retrocesso muito grande em relação a essa mudança de paradigma, mas eu prefiro ser otimista, eu prefiro entender não só a política, não só a natureza, mas a política como algo cíclico também. Então eu acredito que, bom, se a gente vai ter alguns retrocessos agora, espero que a gente perceba, aprenda com esses retrocessos, para a gente poder avançar mais para frente e pensar numa coexistência realmente de todos os povos, todos os países. E aí eu já dou minhas considerações finais, até convidando todos aqui presentes, o professor, de 9 a 11 de outubro, na Unipampa, a gente vai estar realizando o primeiro simpósio de direito transnacional. E a ideia é discutir justamente esse direito, não o direito como algo juridiquês, mas como reflexo dessa sociedade, que ocorre na sociedade, e pensando em aspectos transnacionais, entendendo o transnacional como aquilo que ultrapassa a fronteira. Então, qualquer coisa que tenha um reflexo jurídico que ultrapassa a fronteira, né, nessa esfera transnacional. Inclusive, na sexta-feira, no dia 11 de outubro, a gente vai estar o dia inteiro realizando, na parte da tarde, o primeiro encontro sul-americano de Ministério Público Ambiental, justamente para discutir a atuação do Ministério Público com membros do Ministério Público de diferentes países da América Latina, discutindo isso. E à noite uma mesa discutindo esse direito ambiental transnacional com palestrantes do Uruguai, do Brasil, e para discutir isso. Então eu faço minhas considerações finais já para quem teve interesse nessa discussão. Essa discussão é transnacional e queira se aprofundar mais, já fica o convite agora para outubro. Agradecer e me colocar à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor. Rapidamente, nós já estamos... Dá ao professor Mário Claro as suas considerações finais. 2 minutos, se o senhor puder não extrapolar, nós já avançamos no tempo. Muito obrigado. Yo también estoy muy agradecido por esta invitación. Creo que estos temas son muy actuales y creo que debería ser el comienzo de una discusión sistemática. No hoy, un programa y dentro de un año del próximo, sino tratar de mantenerlo en la mesa de discusión en las ONGs, en las asociaciones que podamos hacerlo, sentarse en una mesa de amigos a discutir sobre estos temas. Creo que estos temas no hay que dejarlos pasar. Creo que estos temas, como decía el profesor, deben ser temas de aprendizaje. En chino, la palabra crisis es weiji, quiere decir oportunidad del cambio. Y creo que estas cuestiones que pasan debemos tratar de mantenerlas sobre la mesa para que todos podamos profetar de ellas. Es eso nada más. Gracias. Bom, agradecendo mais uma vez a nossos internautas, nossos amigos e amigas, nossos camaradas, nós damos por encerrada essa transmissão, este debate, que contou com 2 pessoas com a mais alta qualidade do ponto de vista do conhecimento da temática. Então, agradecemos a todos mais uma vez e convidamos para no próximo final de semana, no mesmo horário, o pessoal possa nos acompanhar novamente e ver qual é o tema que estará em discussão para a próxima semana. Muito obrigado e uma boa tarde.